Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Ponto de Partida. Chegamos na lição de número 9 da nossa revista Betel Dominical, da editora Betel. E hoje iremos comentar na nossa pré-aula sobre o tema O verdadeiro discípulo promove a comunhão. Então pegue a sua revista, pegue a sua Bíblia e vamos juntos aprender um pouquinho mais na palavra do Senhor Jesus. Pai, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede. E eu peço que o Teu Santo Espírito venha nos ensinar aquilo que precisamos aprender. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Lição de número 9. O verdadeiro discípulo promove a comunhão. Texto áureo. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Salmo de número 133, verso 1. Este é o salmo que é o texto áureo da nossa igreja, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no Ministério de Madureira. E Davi, um ponto interessante, Davi, quando ele escreve este salmo, era um momento em que a nação de Israel não era um reino que estava totalmente unificado, pelo fato das tribos estarem um pouco dispersas. Então a intenção de Davi, quando ele escreve esse salmo, é reunir o povo, unir e mostrar ao povo que a comunhão, a união traz bênçãos. Quando o povo de Deus se reúne, esta união gera bênção. Verdade aplicada. Uma das marcas do discípulo de Cristo é o interesse e a busca em estar junto com os que também estão em Cristo. Algo interessante também que é bom a gente comentar é que o propósito da união, quando nós estamos sozinhos, nós somos o templo do Espírito Santo. Está lá em 1 Coríntios 6:19. Então, sozinhos somos o templo do Espírito Santo, porque o Espírito Santo habita em nós. Mas quando nós nos reunimos, nos tornamos igreja. E a partir desse momento, somos o corpo de Cristo. Está lá escrito em Romanos capítulo 12. A importância de nós estarmos juntos. Quando nós nos reunimos, todos aqueles que servem a Deus, que o aceitaram como seu Salvador, que entregou a sua vida a Ele, quando nós nos reunimos em koinonia, que é a união, a comunhão em um só pensamento, e nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso na nossa pré-aula, mas definir esses dois tópicos. Quando estamos sozinhos, somos templo do Espírito Santo, e quando nos reunimos, nos transformamos em corpo, em igreja, a qual Cristo é o cabeça. Nosso texto de referência está lá em Atos capítulo 2 e o verso 42, do verso 42 até o verso 47, e aqui fala o modelo ideal da igreja, como a primeira igreja de Cristo, os discípulos se reuniam, como eles se portavam. Lá no verso 42 vai dizer assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. O modelo ideal da igreja de Cristo. A primeira igreja, lá no primeiro século, assim que o Espírito Santo, após a ascensão de Jesus aos céus, e ele envia o Espírito Santo enquanto a igreja estava reunida, seguindo a ordenança de Cristo. Vamos lá, tópico número 1, a comunhão da igreja. O significado da palavra comunhão no dicionário é o conjunto de pessoas que partilham as mesmas crenças, ideais, tendências, valores e etc. Quando todos se reúnem em um só propósito. Então, essa junção de um só propósito, de um só objetivo, é que torna a união, o que gera a união. Quando nós estamos juntos, meus irmãos, uns dos outros, que nos transformamos o corpo de Cristo, essa união traz cura. Essa união
traz alívio. Por isso que o servo de Deus, ele não pode ficar sozinho, não pode se isolar. Uma das características da ovelha, quando a ovelha está doente, ela se isola, ela fica sozinha. Isso é característica da ovelha. Então, se nós trouxermos para a nossa vida na igreja, você que é líder, você que é pastor, quando você perceber que uma pessoa está se isolando, está querendo ficar sozinha, não está tendo aquela comunhão, aquela paz entre os irmãos, aquele desejo de estar junto, pode ter certeza que essa pessoa, que essa ovelha pode estar emitindo sinais que está doente. Talvez ela não fala com palavras, mas as suas atitudes gritam, dizendo que ela está doente. Então você, quando perceber uma pessoa se afastando, tenta ir, meu irmão, e trazer ela novamente para perto. Não deixe essa pessoa sozinha, não. Percebeu que ela se afastou, que ela está se isolando? Dê um jeito de trazer ela novamente para perto. Porque só o fato de estar perto, de estar junto, unido, gera a cura. Talvez a cura que ela precisa não está em palavras, mas está apenas em trazer para perto, em deixar junto. O sentido bíblico do termo vem do grego koinonia, que se traduz por fraternidade, associação, comunidade, comunhão, participação conjunta. Isso são os termos do significado da palavra koinonia. Meu irmão, a importância de estarmos unidos. Tópico 1.1, no partir do pão. Durante a ceia no cenáculo, Jesus chamou o pão de minha carne, simbolizando a comunhão entre os discípulos e deles com Jesus. Então, o primeiro exemplo de comunhão, Jesus ensinando os seus discípulos ali na ceia. E quando Jesus parte o pão, simbolizando a sua carne, ele está dizendo que quando todos se reúnem em um só propósito, todos participam juntos daquilo que eu sou, daquilo que eu ofereço. Primeiro ensinamento que o Senhor Jesus traz falando sobre a comunhão foi no partir do pão e na ceia, quando ele reúne os seus discípulos. 1.2, aqui nós vamos ver duas formas de comunhão. A primeira forma, 1.2, falando nas orações. Então, a primeira forma de comunhão. No primeiro caso, acontece quando estamos em comunhão com Deus, sendo a oração o canal desse relacionamento. Mateus 6:6. Então, uma das formas de nós estarmos sempre em comunhão com Deus é quando nós estamos orando. Quando você está, e não somente quando você se isola para orar. Talvez no seu trabalho você está orando em espírito. Não em espírito de oração, pois existe só um espírito, que é o Espírito Santo. Mas orando em espírito. Você pode estar fazendo as suas atividades cotidianas, pode estar fazendo aquilo que é normal de você fazer, mas está ligado ao trono da graça. Estar falando com Cristo. Tenha o hábito, meu irmão, de no seu dia a dia, você não se isolar de Deus, mas em todo momento estar em comunhão, conversando com o Espírito Santo, conversando com Jesus. Todas as atitudes que você for tomar, ora em Espírito. Jesus, é isso que o Senhor quer, Espírito Santo, eu tenho a tua permissão, isso é o melhor para mim. Quando você está orando, você está em comunhão com Cristo, você está ligado, está alinhado. Alguns dizem ali, estar na fiação. E isso, meu irmão, quando você está orando, alinhado na fiação, te gera força. Porque a comunhão com Cristo te dá força, te deixa alerta para se afastar do pecado.
O próprio Espírito Santo te mostra quando uma atitude que você vai tomar ou como alguma prática que você vai realizar não irá agradar ao Espírito Santo. Então, um dos modelos de estar em comunhão com Cristo é através da oração. Um outro segundo modelo é na unidade da igreja, quando está reunida no mesmo propósito. Atos 2:42. A igreja reunida no mesmo propósito. Porque é possível muitos estar reunidos, mas não estar no propósito. Exemplos da igreja reunida em propósito. Sabe quando o pastor fala, meus irmãos, vamos fazer uma oração agora especificamente para que Deus venha visitar fulano de tal, ou venha trazer a cura para o fulano. Então, a oração nesse momento é exclusivamente para esse propósito. Orar para o irmão que está precisando de uma cura ou precisando de um milagre. E nessa oração, ao invés de todos estar reunidos no mesmo propósito, alguém ora pedindo algo para si, ou pedindo algo para outro irmão. Ou até mesmo no momento da adoração, quando vamos adorar a Deus, quando vamos louvar o seu santo nome. Alguns podem estar no propósito de adorar, outros podem estar cantando para se aparecer, tocando para se aparecer, tocando para se mostrar. Então, exemplos de comunhão que gera vida, que traz paz, que traz cura, é quando todos se reúnem no mesmo propósito, todos alinhados no mesmo propósito. Exemplo de propósito ali no Atos 2, quando o povo, os discípulos, a igreja estavam reunidos no cenáculo em um mesmo propósito, aguardando a chegada do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo chegou, todos reunidos no mesmo propósito, com o mesmo coração, então eles recebem ali o Espírito Santo de Deus e vê a manifestação que houve, todos falando em outras línguas, pregando a palavra do Senhor. 1.3, na doutrina apostólica. Havia no início da igreja uma comunhão com um propósito doutrinário, que passou a fazer parte do estilo de vida da igreja, que era perseverar na doutrina dos apóstolos. Outro exemplo de comunhão da igreja, quando todos perseveram na doutrina. E o interessante aqui é que é a doutrina dos apóstolos, aquilo que os apóstolos tinham dito, que essa prática não agradava, não era uma prática boa para a igreja. Quando você cumpre essa prática, você está na sua mente ligado, que não pode fazer isso ou fazer aquilo, ou que deve fazer isso ou outro. Quando a sua mente está ligada, pensando no que se deve fazer e lembrando das palavras que foram ditas, isso te gera comunhão, porque você está com a sua mente ligada. Eu devo fazer isso. Você vai fazer alguma coisa, você lembra que o pastor disse, olha, isso não agrada o Espírito Santo, isso eu não devo fazer, ou isso eu devo fazer, ou isso eu preciso fazer, isso está ao meu alcance de fazer, porque o pastor falou que isso poderia ser feito. Quando você traz a sua mente para obedecer a doutrina, para obedecer a palavra, isso te gera comunhão com o Espírito Santo. Ou seja, meu irmão, a todo instante a sua mente precisa estar ligada ao trono da graça. Em todo momento, está fazendo algum negócio, você está com sua mente ligada em Cristo. Está trabalhando, está com sua mente ligada em Cristo. Vai fazer alguma coisa, lembra se isso irá agradar a Deus, se isso vai trazer bons frutos, se isso faz parte da conduta de um cristão. Essa prática, essa atividade cerebral gera a comunhão com Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Tópico número 2, a vida em comunhão. A igreja é uma comunidade de fé e nasceu com esse caráter. Eles andavam, oravam e comiam juntos. A comunhão é uma ordem divina que promove bênção, Salmo 133. Esse estilo de vida levou a igreja a um novo patamar espiritual e ministerial. A simpatia que atraía os não crentes, fazendo a igreja crescer.
a comunhão e a simpatia em que os crentes tinham com os outros, a forma que eles tratavam uns com os outros, a koinonia, a união, a fraternidade, isso faziam com que os não crentes desejassem participar desta fraternidade. Ou seja, o exemplo de vida dos crentes primitivos ali da igreja primitiva, a forma deles viverem, deles se portarem, o exemplo deles faziam com que os não crentes desejassem participar disso. Louvado seja o nome do Senhor. Que a sua conduta, que a sua maneira de viver, que a sua forma de agir gere da sua família. Vamos primeiro falar sobre a família. Não se importe primeiro em conquistar, meus irmãos, aqueles que estão fora do seu convívio familiar, daqueles que não faz parte ali do seu círculo de amizade, mas que a sua maneira de agir, de se portar, gere no seu círculo de amizade a vontade de ser como você, a vontade de ter e possuir aquilo que você possui. O que você possui? A paz de espírito, a alegria, a sinceridade, a honestidade, o exemplo de vida. Que a cada dia, meus irmãos, nós possamos transmitir o Evangelho não só em palavras, mas no nosso modo de viver. Que as nossas atitudes preguem mais do que as nossas palavras. Que os nossos exemplos, que o nosso exemplo de vida gere frutos bons naqueles que nos assistem, naqueles que nos veem. 2.1. Preza a reverência. Essa reverência é a condição indispensável no relacionamento do cristão com Deus. E o que Diótrefes desprezava a olhos vistos. Razão pela qual era irreverente no trato com a igreja de Cristo. Lembra de Diótrefes que nós falamos na aula passada a respeito deste obreiro que infelizmente ele não desejava cuidar, apacentar a igreja de Cristo, mas apacentava a sua própria igreja. Diótrefes usava várias acusações falsas e palavras maliciosas para afastar e manter fora aqueles que estavam pregando a verdade. O negócio dele não era comunhão, mas apenas aquilo que trazia benéficos próprios, aquilo que trazia bens próprios, aquilo que gerava algum resultado positivo para si. Ou seja, Diótrefes, infelizmente, ele não apacentava para os outros, mas apacentava a si próprio. Tópico 2.2. Experimento sobrenatural. A sobrenaturalidade continua sendo a marca da igreja de Deus. Muitos sinais e prodígios aconteciam no meio dela através dos apóstolos. O que é o sobrenatural? O sobrenatural é tudo aquilo que nós não conseguimos explicar naturalmente. Aquilo que sai fora do que é natural. Ou seja, milagres, prodígios, maravilhas. Esses sinais eram constantes na igreja primitiva. Ou seja, o sobrenatural que acontecia na igreja primitiva gerava a comunhão entre aqueles que assistiam e que viam os sinais. 2.3. Convive em comunidade. A igreja é a comunidade cristã, um ambiente de fé, onde a vida deve ser compartilhada. Então, uma característica da igreja de Cristo é o ambiente de fé, o ambiente em mover o sobrenatural. Isso é uma característica da união. A união promove a fé que gera o sobrenatural. Por isso que nós não devemos, meus irmãos, estar sozinhos. Por isso que não devemos nos isolar. Quando nós nos unimos, esta união promove a fé. Que a fé, por sua vez,
promove e gera aquilo que é para acontecer no mundo espiritual. Nós costumamos falar, meus irmãos, que primeiro gera no mundo espiritual para depois gerar no mundo natural. Ou seja, a sua fé faz acontecer primeiro no sobrenatural, para que o sobrenatural venha reger o natural. Para que aquilo que já gerou nas regiões celestiais, no mundo sobrenatural, no mundo espiritual, venha influenciar a nossa vida aqui no mundo natural. A fé, meu irmão, gera, a fé rege e a fé promove milagres, promove sinais e maravilhas e prodígios. Primeiro no mundo sobrenatural, no mundo espiritual, para depois vir para o mundo natural. Louvado seja Deus. Tópico número 3. Objetivos da comunhão. A comunhão quebra o egoísmo, pois funciona pelo altruísmo, ou como ensina o apóstolo Paulo em Filipenses 2, 3 e 4. Considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Um objetivo simples da comunhão é tratar os outros como se estivesse acima de você, se colocando na posição de servo. Louvado seja o nome do Senhor. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, considerando o seu irmão como seu superior, se colocando na posição de servo. Isso é característica da união. 3.1. Unanimidade de propósitos. O termo unânime vem do original grego homotumadum, que tem o sentido de com uma mente de comum acordo, uma paixão singular. A igreja nasceu para que seus integrantes andassem em harmonia de propósito. Esta unanimidade em que, voltando ali em Atos 2, quando a igreja estava reunida, a unanimidade de propósito fez com que todos recebessem o Espírito Santo. Porque todos ali foram cheios, todos que estavam reunidos naquele lugar foram cheios, porque todos estavam no mesmo propósito, esperando a chegada, a vinda do Espírito Santo. Quando todos se reúnem em um mesmo propósito, gera milagres, move o sobrenatural. A importância da igreja estar reunida no mesmo propósito. Lembra ali em Atos também, quando a igreja estava reunida orando em favor de Pedro, enquanto Pedro estava na prisão? Quando a igreja reuniu num único propósito para orar, Deus envia o anjo lá na prisão onde Pedro estava e ouve a oração da igreja. Meu irmão, a união da igreja move o sobrenatural. A união em um só propósito promove as bênçãos de Deus. Conclusão: cada membro do corpo de Cristo necessita estar em constante vigilância quanto aos ataques do inimigo. É a tendência da natureza humana pecaminosa que tenta minar e destruir a comunhão do povo de Deus. O mesmo Espírito que nos reveste de poder também opera a união. Efésios 4, 3, 6. Que a cada dia nós venhamos estar mais unidos para que sejamos curados e cheios do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe você, o seu lar, a sua casa, a sua família e até a nossa próxima pré-aula, querendo Deus. Deus te abençoe.